Primos, esse é um vídeo um pouquinho diferente e eu tô gravando só para explicar para você o que você vai ver, tá? Logo depois dessa mensagem minha, você vai ver a primeira aula do workshop do Código da Riqueza e eu vou postar essa primeira aula aqui no YouTube, tá? Então eu espero muito que você goste, tá rolando esse workshop. Se você gostar dessa primeira aula, vai lá pro site para você assistir as outras aulas, para você assistir a continuação desse workshop, que é 100% digital e 100% gratuito, e espero que você goste muito. Esse vídeo vai ser tirado aqui do meu canal em algum momento, ele não vai ficar muito tempo no ar, ok? Então se você quiser comentar nesse vídeo alguma coisa assim, comenta lá no site do workshop, porque eu vou monitorar todos os comentários por lá, beleza? Espero que você goste, fica com o vídeo aí. Olá, eu sou o Thiago Nigro, educador financeiro, empreendedor e criador do canal no YouTube O Primo Rico, que tem mais de 15 milhões de visualizações acumuladas só em 2017 e já é um dos maiores canais sobre riqueza e investimentos no Brasil. Lá eu dou dicas e ensino as pessoas a conduzirem melhor a sua vida financeira e a se tornarem muito mais prósperas. Olá, eu sou Patrícia Lages do blog Bolsa Blindada. E é um prazer falar sobre o Thiago Nigro, o Primo Rico, que é uma pessoa que está sempre disposta a passar conhecimento, está sempre disposta a aprender e tem um talento muito particular de reunir pessoas e tirar dessas pessoas informações importantes e compartilhar essas informações com o público dele. Então, todos os projetos do Thiago tem sido muito bacana ao longo de todos esses anos que ele vem trabalhando, falando sobre finanças, falando sobre como enriquecer. Pois é, desde que eu comecei a estudar e a viver dentro do mercado financeiro, algo que eu fiz por quase 10 anos, eu dediquei boa parte da minha vida a entender cada vez mais o mundo das finanças e todas as suas variáveis. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já tentou entender por que só algumas pessoas consegue atingir a riqueza de fato? Você já se questionou sobre o porquê da prosperidade não acontecer para todo mundo? Você já se perguntou qual é o caminho certo para o sucesso financeiro? Bom, eu me perguntava o tempo todo. Eu sempre fui fascinado para tentar entender por que algumas pessoas conseguiam ser ricas e bem-sucedidas com facilidade, enquanto outras passavam a vida toda correndo atrás do dinheiro sem chegar a lugar nenhum. Essas questões sempre me intrigaram muito. Na época em que isso começou a martelar minha cabeça, eu estava trabalhando, me esforçando muito, e mesmo assim, algo dentro de mim dizia que aquilo não era o bastante, tanto que chegou um ponto em que eu realmente me propus a entender o que eu deveria fazer para alcançar a riqueza. E foi isso que me fez começar a minha carreira, em 2010, no mercado financeiro, com um escritório em que eu prestava assessoria de investimentos a investidores. Olha, eu sou Nelson Gomes, sou jornalista. Dizem que o jornalista entende de tudo um pouco. A gente até entende. Economia, por exemplo, eu achei que entendia. Peguei meu dinheiro, investi em bancos e realmente me arrependi. Porque quando eu conheci o Thiago através de um amigo, que também conheceu através de um amigo, ou seja, não há melhor indicação do que o boca a boca, eu aprendi que eu gastei o meu tempo e o meu dinheiro com outro tipo de investimento. E o Thiago me mostrou que realmente esse era o melhor caminho, ter ao lado alguém que possa nos auxiliar, trazendo informações, trazendo relatos verdadeiros e principalmente mostrando para a gente que o nosso dinheiro merece respeito. Portanto, o Thiago me ajudou bastante e eu sempre conto com ele. Então tá aí uma boa dica para você, conte com o Thiago também. Ajudei diretamente cerca de 5 mil clientes e gerenciei mais de 55 pessoas em minha empresa. Eu ajudei investidores de todos os tamanhos, desde os que começaram com R$100 até os grandes investidores que contavam com mais de 50 milhões de reais. O Thiago Nigro é um amigo querido que é um dos guerreiros da educação financeira no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país que as pessoas não poupam e isso não se explica apenas pela renda brasileira. Existem países que têm uma renda média menor que do Brasil e que as pessoas poupam mais
que o Brasil. E por que isso acontece? Porque as pessoas não têm a cultura do investimento pensando amanhã. E o Thiago Nigro é um dos porta-vozes da mensagem da poupança, da mensagem do investimento, e é uma pessoa que eu admiro bastante e eu torço muito pelo sucesso dele. Eu acho que o sucesso dele é o sucesso dos investimentos no Brasil, e um país próspero se faz com mais investidores. Agora chegou a sua hora. Você está prestes a ingressar no mundo prático do Código da Riqueza. Você está prestes a aprender o passo a passo e a aplicação de conceitos financeiros e comportamentais que possibilitaram a construção e o sucesso de um número incontável de milionários ao redor do mundo. Na aula de hoje, você vai aprender mais sobre o conceito da mente mestra. Você vai aprender a reconhecer como o ambiente molda o seu comportamento e te guia em relação ao sucesso. A gente vai falar sobre a importância da construção de uma rede de relacionamentos e como construir o cenário à sua volta, que consequentemente vai te proporcionar o seu enriquecimento e a conquista dos seus objetivos. Aqui a gente vai falar sobre a importância de se relacionar com as pessoas certas, aumentando o seu potencial e a sua rede de trocas de informações. Isso vai te possibilitar fechar melhores negócios, estar em contato com pessoas que possuem os mesmos objetivos que os seus e também aplicar esse conhecimento de maneira que vai gerar resultados reais em um curto espaço de tempo. Lembrando que, se você seguir o nosso conjunto de regras financeiras estabelecidas, você vai enriquecer. O sucesso deixa de ser uma questão de si e passa a ser uma questão de quando. Eu acumulei muita experiência e principalmente conhecimento ao longo desses anos todos, e eu fui descobrindo que, mais do que apenas ser rico, a minha verdadeira paixão era ajudar pessoas comuns a alcançarem resultados extraordinários. Foi com isso em mente que no começo desse ano, em 2017, eu vendi meu escritório e decidi me dedicar à minha vocação de disseminar o conhecimento que eu adquiri nessa trajetória, de forma a ajudar os brasileiros a atingirem os seus próprios objetivos, seja do mais rico ao mais pobre. Sabe por quê? Porque nesses anos todos, e diferente do que todo mundo pensa, eu cheguei a uma conclusão: qualquer um pode atingir a riqueza, qualquer um pode atingir o sucesso e a prosperidade. O lugar que você nasceu, o trabalho que você exerce hoje, o seu tempo de vida, cara, nada disso determina o seu sucesso. Não é apenas possível que você tenha sucesso hoje, como também é possível que esse sucesso, que essa riqueza, que esse objetivo que você tanto busca esteja na frente dos seus olhos esperando por você. E eu sei que parece difícil e que parece que isso está muito distante de você, mas eu sei também que todo o conhecimento e material que eu preparei não só vão te ajudar a alcançar toda essa riqueza e sucesso no futuro, como também vão te ajudar desde o seu primeiro contato a ter mais resultado e equilíbrio no seu dia a dia. Sim, eu tenho a convicção que eu vou te ajudar a chegar onde você quer. E o grande diferencial do que eu preparei para você é que, mais do que apenas ler um livro e transformar isso numa aula, eu me utilizei da teoria e também da prática. Isso mesmo, mais do que só aquelas páginas de livros, eu fui atrás de exemplos reais e de pessoas reais. Então eu passei o meu último ano inteiro visitando algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Eu falei com vencedores de prêmio Nobel, bilionários, educadores financeiros, grandes investidores, medalhistas olímpicos, executivos de alto escalão e todo tipo de pessoa brilhante que você possa imaginar. Minhas descobertas, mais do que chocantes, foram surpreendentes. Concluí que todas as pessoas bem-sucedidas tinham características e comportamentos em comum, mesmo que elas não percebessem. E muitos desses comportamentos eram, sem dúvidas, padrões que podiam ser percebidos e replicados. Eu organizei todos esses hábitos e conhecimentos
para que isso se transformasse num método. Um método que qualquer pessoa conseguisse seguir. Eu reuni uma equipe de profissionais excepcionais e fora da curva para montar um grande documentário sobre a origem e a história da riqueza e do sucesso. E esse documentário chamava O Código da Riqueza. Então, todos os projetos do Thiago têm sido muito bacana ao longo de todos esses anos que ele vem trabalhando, falando sobre finanças, falando sobre como enriquecer. Mas um dos projetos assim que a gente tem que tirar o chapéu é o do documentário Código da Riqueza, porque o código tá incrível. Cada capítulo a gente fica esperando o que vai acontecer. E para mim, pessoalmente, foi um prazer muito grande participar do documentário. Agradeço muito o Thiago por isso, porque além dele proporcionar conhecimento, ele reuniu um time muito rico que traz todo tipo de informação, não só sobre dinheiro, mas sobre riqueza em si, que é uma coisa que está ainda acima do dinheiro. E agora eu estou aqui, apresentando a segunda etapa dessa minha pesquisa, a criação desse workshop do Código da Riqueza. E o propósito desse workshop é simples, é demonstrar para você que a riqueza é o resultado de ações específicas em um método definido e te mostrar que o método Código da Riqueza, mais do que uma realidade distante, atingida apenas por um pequeno grupo de milionários, funciona para você. Ao aplicar esse método na sua vida, não vai mais existir dúvidas sobre se você vai construir riqueza ou não, ou o que você vai fazer para o seu negócio funcionar ou não. O se vai dar lugar para o quando. E o sucesso vai deixar de ser uma incógnita para se tornar uma afirmação. Sim, você vai ser rico. Sim, você vai ser bem-sucedido. Você só vai se preocupar com o quando. E claro, eu vou te explicar todo esse método de uma forma simples, assertiva e prática. Um método democrático e definitivo que qualquer um pode seguir para construir o seu caminho para a riqueza. Com isso, você não vai ter mais nenhuma dúvida. A riqueza pode existir para todos. O método do Código da Riqueza vai ser explicado no decorrer desse workshop, principalmente na aula 2. Mas eu gostaria de te ensinar nessa aula um dos conceitos fundamentais para você dar o seu primeiro passo no método do código. Quando você entender esse conceito, você vai sentir um pouquinho mais do que o Código da Riqueza pode fazer por você, independentemente se você já é alguém de sucesso ou não. Pois bem, o método do Código da Riqueza consiste em 6 etapas. A primeira delas é se inserir no ambiente correto. Esse ambiente não tem a ver com o local físico propriamente dito, e sim com o ambiente ao seu redor e as pessoas que convivem ao seu redor. E apesar de sucesso ser sempre algo muito particular, na realidade é justamente esse ambiente que insere você e outras pessoas que te permite chegar no que a gente chama de mente mestra. A mente mestra não é uma conquista individual ou algo que a gente consegue fazer sozinho. Na realidade, ela é uma qualidade que a gente atinge só quando a gente consegue se inserir no ambiente ideal. E eu vou explicar isso para vocês com um exemplo real. Em uma conversa de Napoleon Hill e Andrew Carnegie, que foi um dos homens mais ricos e importantes dos Estados Unidos, o Napoleon Hill perguntou a Andrew o seguinte: ao que você acredita todo o seu sucesso? E o Andrew respondeu: bom, se você quer saber como eu adquiri minha fortuna, se é isso que você chama de sucesso, eu vou responder a sua pergunta com uma coisa que eu quero que você preste muita atenção. Na minha empresa, a gente tinha uma mente mestra. Essa mente mestra era composta de mais de 20 pessoas, todas membros da mesma equipe. Essa mente mestra era formada por diretores, gerentes, contadores, químicos e outros indivíduos especializados. Ninguém entre as pessoas que compunham o grupo possuía em particular essa mente a que eu acabo de me referir. No entanto, a soma da mente de todas essas pessoas, coordenada em um espírito de cooperação harmoniosa, constituía a força
que resultou no acúmulo de toda a minha fortuna, bem como na fortuna pessoal de cada membro que integrava a minha equipe. A gente pode ir além desse exemplo. Essa mente mestra não explica só o sucesso do Andrew, também explica o sucesso do Henry Ford, que começou a sua carreira com a grande desvantagem da pobreza, com baixo grau de instrução, mas que, dentro do curto período de 10 anos, conseguiu superar as suas deficiências e em 25 anos era um dos homens mais ricos da América. Em suas próprias palavras, ele disse que sempre teve pessoas na sua própria equipe que o supriram em suas áreas de deficiência. E ele formou uma aliança de mente mestra com a sua esposa, que o ajudava nas áreas que ele precisava de esforço e apoio. Já na empresa, os funcionários especializados ajudavam ele nas áreas que ele precisava. Então presta atenção, quando é que te falaram disso na sua vida? Quando a escola te fala de sucesso, quando a mídia te fala de sucesso, sempre te falam de conquistas individuais. Jeff Bezos, com a Black Friday, conseguiu se tornar o homem mais rico do mundo. O Elon Musk vai colonizar Marte. Henry Ford revolucionou a indústria automotiva. Ou seja, o mundo te molda a assimilar que todas as grandes conquistas, que todas as grandes fortunas foram criadas a partir de feitos individuais, de tipo super-homens, que tinham características X ou Y, e com sorte conseguiram escrever o seu nome na história. O que ninguém te conta é que a grande característica que explica o sucesso de todas essas personalidades foi a construção de uma equipe que funcionasse como uma mente coletiva, e aí o termo a mente mestra. E essa mente mestra, a partir da harmonia e do espírito da cooperação em prol de um mesmo objetivo, permitiu que todos eles chegassem ao topo. Acredite quando eu te digo que a mente mestra é um dos conceitos mais importantes para quem quer ser bem-sucedido. Nenhuma riqueza pessoal é construída sem uma riqueza coletiva. E eu também sou a prova disso e quero compartilhar um pouquinho da minha história com você. Quando eu era jovem, eu tinha inúmeros defeitos. Eu não tinha nenhuma credibilidade, eu tinha poucas habilidades comerciais, baixo nível de conhecimento no mercado e muito pouco relacionamento. Eu não sabia interagir com as coisas ao meu redor. Mas mesmo assim, eu consegui também ter um negócio bem-sucedido. Mas sabe por quê? Porque eu, mesmo sem perceber, naquela época, formei uma mente mestra. Eu estava dentro de um ambiente cercado de pessoas que me supriam nas áreas que eu tinha deficiência. E todos nós trabalhávamos de forma harmoniosa em prol de um mesmo objetivo, que era o sucesso da empresa. Eu sozinho não era capaz de fazer a minha empresa funcionar, mas a partir do momento que eu entrava no mesmo ambiente que a minha equipe, a soma de todas as nossas mentes constituía um poder superior, que ninguém era capaz de replicar sozinho. Era a mente mestra. Então veja, qualquer um pode se utilizar do poder da mente mestra, seja como um funcionário, seja como um empreendedor. Você não precisa de nada além do ambiente correto para fazer ela fluir. E eu sei, a sua principal dúvida no momento é sobre como, de fato, construir esse ambiente correto. Mas calma, o que eu estou te ensinando aqui e agora é apenas o primeiro passo das coisas. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar melhor nesse e também nos outros 5 pilares do Código da Riqueza. É uma caminhada de 4 aulas, cheia de conceitos e várias ideias novas, e vai ser um prazer te guiar até o fim de todas elas. A sua vida nunca mais será a mesma. Claro que todo mundo quer ter um bom emprego, tirar nota boa e ser um bom profissional. E o que a gente sempre ouve é que, para isso, a gente precisa apenas de trabalho duro. Mas o que ninguém nunca me ensinou é que para ganhar dinheiro e ter sucesso, é preciso ter outros tipos de conhecimentos também. Por exemplo, antigamente, a poupança era um ótimo investimento. Antigamente, comprar o seu primeiro imóvel e comprar o seu próprio carro era sinônimo de status. Porém, o mundo mudou. O que antes era suficiente, agora pode ser até mesmo prejudicial. Queremos liberdade e queremos conquistar os nossos verdadeiros sonhos, mas a gente não tem o know-how. E com isso, é normal a gente não saber exatamente por onde começar.
ou até o que fazer com o nosso dinheiro, ou até mesmo como ganhar mais dinheiro. A escola não nos ensina sobre isso e muito menos nos ajuda a buscar o nosso propósito ou a buscar a nossa felicidade. O que o tempo me ensinou é que para você ter resultado e ir além, a escola não é suficiente. Você precisa ter tanto conhecimento sobre dinheiro, quanto consciência do seu propósito de vida. Só que durante a minha vida, muitas vezes houve pessoas reclamando da falta de dinheiro e muitas vezes eu até concordava com elas. Porém, quando eu me dei conta, eu entendi que a falta do dinheiro não era um problema, era um sintoma. O sintoma de um conjunto de ações equivocadas e decisões erradas. Como presente para você, eu preparei um e-book com alguns dos benefícios que cada um dos pilares do método do Código da Riqueza podem gerar para você. É só você clicar aqui embaixo no botão da página para você baixar o seu e-book gratuito. E aí você pode se preparar muito melhor para a nossa segunda aula. Como eu acredito que o dinheiro é o éter do mundo, eu também vou te ensinar a gerenciar melhor o seu dinheiro. Independentemente se você já tem investimentos, se você já aplica seu dinheiro, mas não tem tanta segurança assim sobre se você está tomando ou não as melhores decisões, ou se você ainda não investe, eu vou te ajudar a formular a sua carteira de investimentos, passando por 4 etapas. A primeira, das finanças pessoais, porque é aqui que quem está desorganizado ou precisando de dinheiro precisa focar. E depois no fundo de emergência, porque essa é a primeira etapa que todos nós devemos nos preocupar quando a gente tem algum patrimônio, a etapa destinada ao curto prazo. Depois, a etapa dos investimentos de longo prazo, para que a gente consiga garantir a nossa aposentadoria. E depois, a gente vai falar da etapa dos investimentos de médio prazo, porque é nessa etapa que a gente destina o nosso patrimônio a nos ajudar a realizar sonhos, a comprar um imóvel, a realizar uma viagem com a família ou até a investir em empreendimentos. Por isso, se prepare para a nossa segunda aula, que vai te ensinar o passo a passo para começar a implantar o método do Código da Riqueza na sua vida e também a montar a sua carteira de investimentos. E aí você vai ter a certeza que o seu dinheiro está trabalhando por você e não o contrário. E eu sou exemplo vivo de que, com o método correto, você pode atingir os seus sonhos. Eu tive uma época em que eu trabalhava ao mesmo tempo como bartender, garçom, estagiário e fazia muitos bicos. Eu dedicava uma boa parte da minha vida ao trabalho, mas eu investia somente R$300 por mês, sempre em um fundo de investimentos. Eu fazia muitos cálculos e eu sabia que, por exemplo, eu teria meu primeiro milhão depois de 35 anos aplicando. Só que na minha cabeça, 35 anos para ter o meu primeiro milhão estava ok. Eu reclamava da falta do dinheiro, eu pensava pequeno, eu passava horas assistindo TV, eu não gostava do que eu fazia e o pior de tudo, eu invejava as pessoas ricas e dizia que tudo que elas tinham era questão de sorte. Porém, depois de conhecer o mercado financeiro e aprender a lidar com o dinheiro, eu descobri que esse mindset, mais do que errado, ele estava me sabotando. Eu precisava construir um mindset de crescimento. Mudei meus hábitos, passei a ler em todas as horas vagas e eu decidi ir atrás do que realmente me dava prazer. E o mais importante, eu não invejava mais as pessoas ricas. Eu admirava elas, eu estudava elas, eu analisava elas e eu tentava aprender com elas. No final das contas, eu percebi que, se a gente abominar alguma coisa, a gente se afasta disso. E a mesma coisa acontece com o dinheiro. E esse foi todo o start para a criação desse método que eu vou te ensinar. O mindset tem um impacto poderosíssimo no nosso resultado financeiro. Depois disso, bem, tudo foi uma grande bola de neve. Com o passar do tempo, eu fui formulando e testando teorias. Eu montei um escritório de investimentos, atendi mais de 5.000 investidores, já ensinei mais de 5 milhões de pessoas pelo YouTube. Eu li mais de 63 livros sobre riqueza, educação financeira, mindset e produtividade. Fiz dezenas de palestras
escrevi toneladas de artigos, estudei centenas de profissionais e testei esse método em diversos países com suas diferentes culturas. Hoje, todo esse conteúdo que está aqui, disponível para você, foi construído através de muita pesquisa e da construção de um método separando aquilo que funciona daquilo que não funciona. Ou seja, é com fortes argumentos que eu venho garantir que o conteúdo do Código da Riqueza veio transformar a sua vida. Quer saber um pouquinho de todo esse conteúdo que te espera? Eu vou dar alguns exemplos de alguma dessas conclusões que eu encontrei aqui e agora. Eu descobri que as pessoas que nasceram ricas têm vantagens competitivas, mas as pessoas que tiveram dificuldades na infância ou que vivem dificuldades hoje têm chances iguais ou até maiores. Porque um ponto crucial de todos que têm o Código da Riqueza é a perseverança. Ao conversar com o Chris Gardner, por exemplo, que foi a inspiração para o filme A Procura da Felicidade, ele me contou que, desde cedo, ele sabia que a cavalaria não viria e ele teria que ser protagonista da própria vida se ele quisesse ter resultados. Ele sabia que era ele que teria que ir atrás, ele que teria que dar o primeiro passo, ele teria que andar o caminho independentemente do quanto dinheiro ele tinha. E veja só, ele conseguiu. Mesmo ele se vendo na situação de viver como morador de rua, ele não desistiu. Ele deu a volta por cima e hoje é bem sucedido. E o mesmo foi dito para mim, porém de outra forma, pelo empreendedor bilionário Flávio Augusto, um grandíssimo exemplo de alguém que venceu na vida, mesmo falhando consecutivas vezes. Ele nunca desistiu ou desacreditou do seu protagonismo. E é por isso que ele está onde está. No fim das contas, ninguém escolhe onde nasce, mas eu acredito que todos podem escolher o desfecho da sua vida e eu sei que você também pode fazer essa escolha. Mas essa é só a ponta do iceberg. Como investir nos lugares certos, como transformar o ambiente ao seu redor, como perceber as oportunidades, como aprender a se alicerçar de pessoas que querem somar, como aprender a ter resiliência e não insistência, como aprender a fazer diferente, como ir além. São só alguns dos muitos tópicos que fazem parte do método do Código da Riqueza. E depois de falar com César Cielo, Alvin Roth, Paulo Vieira, Guilherme Loureiro, Peter Schiff, Robert Kiyosaki, dentre muitos outros, eu tive a comprovação que ele funciona, que ele é real. Todas as pessoas que eu entrevistei, que eu analisei, que eu estudei e que estão no topo hoje, seguiram esse passo a passo que eu estou prestes a te ensinar, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Eu digo inconsciente porque algumas dessas pessoas, inclusive bilionários, não souberam explicar como chegaram lá. Porém, depois de passar horas e horas com cada uma dessas pessoas, eu consegui ter a certeza que eles têm o Código da Riqueza na veia deles. E agora chegou a sua vez de ter também. Porém, eu já aviso, a riqueza ela não vem fácil para quem quer cortar caminho. Não existe atalho. O Código da Riqueza não é um macete. Seguir esse método do Código da Riqueza, no fim das contas, é como andar de bicicleta. Você precisa aprender e o aprendizado exige atenção e disciplina. Você cai várias vezes e você vai pensar em parar. Mas nós estaremos juntos e para quem continuar, eu garanto, o resultado chega. Entender e aplicar o Código da Riqueza vai ser uma experiência engrandecedora. Você vai se desafiar, sair da zona de conforto, entender o que você realmente quer, o que te motiva e o que é preciso para chegar lá. E vai ter resultados. Vai ser muito, muito mais do que só aprender a investir e entender sobre aplicações. Vai ser muito mais do que um livro qualquer de autoajuda. Você vai se reprogramar, construir um novo mindset, jogar as oportunidades a seu favor e, claro, tudo isso vai ser repercutido nas suas ações, que consequentemente vão te levar aos seus sonhos. Ou seja, você vai perceber
e presenciar que você pode muito mais. Você vai perceber que pode assumir as rédeas do seu futuro e assim você o fará. Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Wilson, sou advogado e também sou assinante do Código da Riqueza. Eu vou compartilhar com vocês como tem sido essa experiência. O Código ele tem me auxiliado a repensar e melhorar as questões sobre empreendedorismo e liderança do meu dia a dia. Eles trouxeram as principais mentes financeiras do Brasil e do mundo para nos auxiliar. E eu aprendi que sucesso, prosperidade vai muito além do dinheiro. O sucesso é você determinar um objetivo e colocar as metas para alcançar esse objetivo. Então, o código é para todo mundo, não importa se você está numa posição altíssima, se você está numa situação mais embaixo, se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, não importa. O código é para todos aqueles que querem melhorar de situação, querem ir além. Então eu recomendo, faça a sua inscrição, venha participar do código. Por isso, eu te convido a assistir esse workshop gratuito. E, se você conhece alguém que também possa ser impactado positivamente por esse workshop, convide essa pessoa. Se ficou com alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou te responder. Eu estou muito animado em passar todo esse conhecimento para você. Deixe o Código da Riqueza revolucionar e transformar a sua vida. A recompensa, eu garanto, vale muito a pena. Então, só falta eu te fazer a grande pergunta. O que você quer conquistar na sua vida? Quer aplicar melhor seu dinheiro? Quer ser independente financeiramente? Quer ter dinheiro para poder viajar constantemente? Quer dar segurança para sua família? Qualquer que seja a sua resposta, eu te garanto, eu e o Código da Riqueza vamos te dar todas as ferramentas e apoio para te ajudar a chegar lá.